A secura com que esperávamos a parada do trem em Jacareí, onde um bando de garotos vendia uns biscoitos feitos na terra, chamados por meu pai de manjar dos deuses. Assim relatou o ator Mário Lago a peculiaridade de uma das maiores contribuições gastronômicas de nossa cidade, o biscoito Jacareí. Então começa com uma família tradicional, digamos assim, né? E um desejo de trazer, a partir das memórias dele, das lembranças dele, dos saberes dele, a tradição do biscoito, né? E aí acontece, por destino, que o seu Amâncio Dias venha a falecer. E aí a dona Leonor, né, a senhora Leonor, mulher, mãe de 12 filhos, na época 11 mais um na barriga, e com a força dela de dar continuidade ao projeto de vida familiar, continua com a venda dos biscoitos. E aí na própria história a gente vê, né, que foi onde eles tiveram maior destaque, até mesmo internacionalmente. Por toda a sua representação, uma equipe de produção audiovisual aqui de Jacareí decidiu rememorar esse período e as histórias que fizeram parte dele. E a gente escreveu o projeto para a LIC na época, a gente não conseguiu ser contemplado, né? E ali foi todo ano um pouquinho mais, a ideia foi ganhando mais força, mas a gente nunca conseguia implementar essa ideia. Até que em 2019 a gente escreveu esse projeto na LIC novamente e conseguiu êxito, né, na obtenção da lei de incentivo. E eu acho que é fundamental assim, a gente resgatar essa história da fábrica de biscoito, mesmo que ela não tenha muitos arquivos históricos para mostrar, poucas fotos, vídeos, nenhum, mas são memórias, né, da cidade. E é um filme que a gente fala que é um filme que tem sabor de memória, um sabor de saudade, porque é basicamente a história da fábrica de biscoito sendo contada por quem viveu aquela época, por quem trabalhou lá, quem tem saudade, quem comeu e não esquece. A gente tem uma peculiaridade, que é a fotografia do filme ser em preto e branco. Foi uma escolha tanto minha quanto do Daniel, né? Que eu acho que, basicamente, quando a gente extrai a cor, a gente realmente concentra a atenção no que é algo mais essencial. E isso também remete, né, a um filme que trata de memória, de coisas mais antigas. E também tem assim, uma terceira camada que pode ser lida como essa ausência da cor, ela também é a ausência de algo que trazia essa cor para a cidade, né, que trazia essa vida para a fama da cidade, que hoje não existe mais. Então, enfim, vai depender muito de como cada um ler isso. Anita Soares é uma das personagens que participaram do documentário, assim como sua mãe, Adelaide, que conheceu seu marido nos tempos em que os dois trabalharam na fábrica de biscoitos. Infelizmente, Adelaide faleceu em janeiro e não pôde conferir a obra finalizada. Minha mãe gravou o documentário, né? Ela veio a falecer no dia 25 de janeiro deste ano. E ela estava super ansiosa, né, para ver o documentário pronto, ela queria ver como ficou, né? Ela ficou muito mais ansiosa que eu, né, para receber todo mundo. E eu cresci escutando as histórias, né, de quando eles se conheceram, das coisinhas ali, picuinhas, né, deles se conhecerem e tal. Lá dentro, minha mãe quebrava ovos na produção da Flor Jacareí. Então, ela sempre falava, a gente via a habilidade dela, né, coisa de criança. Todo mundo que ia em casa e via ela fazendo uma receita qualquer em casa se assustava com a agilidade dela, quebrando ovos e fazendo massa. E ela, eu sou assim desde que eu trabalhei na fábrica de biscoitos, né? Tudo que ela fazia, ela se orgulhava muito de falar. Essa prática que eu tenho com as mãos, meu braço é forte de tanto mexer massa, trabalhar na fábrica de biscoitos. Então, eu cresci ouvindo isso, né? Um misto de gratidão, de emoção, de memória e de felicidade ao ver isso eternizado. O documentário está previsto para estrear ao público no final do mês de abril e pretende dar sabor à saudade deixada, juntamente com seu legado, fazendo de Jacareí a capital dos biscoitos. Quero convidar todas e todes para comparecer dia 28 de abril, às 19 horas, na Sala Mário Lago, para a exibição pública do filme Capital dos Biscoitos. Será uma alegria poder dividir com vocês o resultado de anos de pesquisa, de tanto trabalho de uma equipe inteira, de compartilhar essas memórias da cidade.
através de um filme. Aguardo vocês.